Jeremias capítulo 33, que diz assim a santa palavra de Deus, outra promessa de restauração de Deus para o seu povo, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz o Senhor Jeová, que fez a terra, lhe deu forma e colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Jeová, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes, pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel. Olha que palavra maravilhosa que veio através do ministério do profeta Jeremias. Jeremias, que era chamado de o profeta chorão, porque era um homem que viveu numa época em que havia muita apostasia, muita idolatria, em que o povo deixou de adorar ao único Deus de Israel para adorar outros deuses. E então Jeremias, conhecendo a Deus, tendo a intimidade com Deus que ele tinha, vendo todo aquele absurdo que uma nação que foi escolhida pelo próprio Deus fazia, que era deixar o Deus santo, vivo, eterno, para adorar criaturas, para adorar outros deuses de outras nações pagãs, que não era Deus. E Deus já havia falado há muito tempo através do ministério do profeta Moisés, dizendo: ouvi, ó Israel, o Senhor seu Deus é único Senhor. Deus havia falado para Moisés: fora de mim não haverá Deus, fora de mim não haverá outro que possa ser invocado, clamado e adorado. E ele havia colocado desde quando resgatou o seu povo do Egito, essa norma, essa direção, este ensinamento. Mas durante muitas vezes, incontáveis vezes, o povo sempre se inclinava a deixar de adorar a um Deus que vive, para adorar um Deus que é morto, que não podia fazer nada. Por que eu estou falando isso nesta noite? Porque hoje é domingo de Páscoa, em que nós comemoramos o dia da ressurreição do nosso Deus, um Deus que não está morto, um Deus que nós podemos nos curvar diante dele, clamá-lo e ter a certeza pela fé que ele ouve a nossa voz. Embora esses deuses pagãos não tivessem jamais mostrado qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer evidência de que eles tinham poder, ainda assim havia quem quisesse estar prostrado aos pés dele. E isto era uma afronta diante de Deus o Santo, que vê as criaturas que ele fez para o seu louvor. A palavra homem quer dizer adorador, ou aquele que olha para cima. Quando Deus criou o ser humano, o criou para a sua própria adoração. Por isso que o pecado da idolatria tanto desagrada a Deus, que é você tirar
a honra daquele que é vivo e eterno, todo-poderoso, e atribuir a sua criatura em forma de réptil, em forma de serpente, em forma de quadrúpedes, em forma de aves, ou do que quer que seja. E é por isso que Jeremias era um profeta chamado profeta chorão. Ele disse: oxalá a minha cabeça se tornasse como uma fonte de água, então eu choraria dia e noite por causa desse povo que deixou Deus verdadeiro para adorar a um Deus falso e mentiroso. Moisés um dia chega para subir ao Monte Sinai, aonde ele tinha verdadeira comunhão com Deus, aonde Deus falava diretamente com Moisés, ao ponto do seu rosto brilhar como o sol. As pessoas não podiam olhar no rosto de Moisés. Quando ele descia do Monte Sinai, era preciso colocar um lenço sobre a sua cabeça, para que as pessoas comuns pudessem falar com ele. Tamanha era a glória de Deus sobre a vida de Moisés. Mas agora, enquanto ele sobe para lá, depois desse povo ter vivido milagres extraordinários de um Deus que não somente fala, mas um Deus que fala e faz, um Deus que promete e cumpre a promessa, não somente cumpre, mas sustenta essa promessa. Deus que tem poder para fazer isso, um Deus que resgatou esse povo com braço forte, como ele mesmo disse: eu, Senhor, te tirei, Israel, do Egito com braço forte. E Deus norteou o caminho desse povo, mostrando, evidenciando seus milagres, abrindo o mar vermelho. Sabe quantas pessoas saíram do Egito naquele dia? 3.600.000 pessoas. É mais do que toda a população de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia. Se juntar todo esse povo, não dá a quantidade de gente que Moisés libertou pela força de Deus daquele Egito. Mas agora, Deus, com essa multidão de gente, num lugar que não plantava, num lugar que não colhia, num lugar que não regava, num lugar que não se cultivava, ninguém morreu de fome ou de sede no meio de um deserto, porque esse Deus é poderoso para sustentar a vida humana. Esse Deus é poderoso para mostrar sinais, prodígios, maravilhas no céu, na terra, debaixo da terra, ou onde Ele quiser, porque Ele é Deus de verdade. Mas ainda que esse povo viu Deus retecanta rabachori me cantarábia, mandar carne no deserto, mandar pão no deserto, tirar água de uma rocha no meio de um deserto, ainda que esse Deus abriu o mar ao ponto de 3.600.000 pessoas passarem no meio de um mar em terra seca, aonde a poeira subia, Israel marchava, e no meio do mar a poeira subia, porque esse Deus cercou o mar e disse: daqui você não passa, e deu livramento ao seu povo. Mas um dia, meus amados irmãos, quando Moisés sobe para o monte, o povo esquece desse Deus que é vivo, desse Deus que pode realizar obra extraordinária, e agora vai fazer um bezerro de ouro, faz um bezerro chifrudo, 4 pés, para se dobrar diante dele, para adorar a um Deus que não podia fazer nada. Esqueceu-se do Deus tão poderoso que fez prodígios no céu e também na terra, porque para provar para Faraó que ele era Deus, ele mandou 10 pragas no Egito. Ele mandou a praga, ele transformou água em sangue, ele transformou o dia em noite, ele mandou escuridão, ele mandou a mortandade, matando os filhos, os primogênitos, ele mandou as rãs, ele mandou os piolhos, ele mandou todo tipo de praga, mostrando que ele tem poder.
Disse Deus: meu é o poder, minha é a honra e minha é a glória. Rede canta labachori me cantarábia. Não há quem possa ser como esse Deus. Inventam muitas religiões por aí, colocam muitos deuses e dizem que eles são divinos. Uns adoram a Buda, outros adoram a Alá, outros adoram a Shiva. Mas se tiver, meu irmão, que clamar por um milagre, não vão responder, porque são deuses criados pela imaginação humana. Uns adoram a Zeus, outros adoram a Thor, outros adoram ao deus lá da Escandinávia, outros adoram Odin. Mas existe um só Deus que habita os céus, e a sua glória enche toda a terra. Esse Deus é tão grande que ele disse que o seu trono está no céu, mas a terra é o escabelo dos seus pés. Ele se assenta no céu e a terra, ele apoia os seus pés sobre a terra. Isaías falou: eis que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele estava entre os querubins que cantavam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor. A sua glória enche a terra. Onde tiver alguém que tiver o seu coração aberto para receber a glória, a presença de Deus, poderá receber, porque não há um canto onde a glória de Deus não possa entrar. A glória de Deus entra na prisão, a glória de Deus entra na masmorra, a glória de Deus entra dentro do hospital, a glória de Deus entra no leito da enfermidade, a glória de Deus entra no abismo mais profundo. Onde alguém clamar por Ele, Ele desce com a sua glória. Ele é Deus, Ele é Deus. Por isso Jeremias disse: eu choro, porque o meu povo não conhece quem é esse Deus. Hoje é Páscoa, em que quiseram pegar o autor da vida e colocá-lo dentro de uma tumba. Quiseram colocar o autor da vida dentro de uma sepultura que não tinha força para mantê-lo lá. Porque aquele que é mais poderoso do que a morte não pode ser tragado pela morte. E o apóstolo Paulo disse: ó morte, cadê a sua vitória? Cadê o seu aguilhão? Cadê as correntes da morte que não pôde manter o autor da vida na profundeza da terra? Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está na glória, e todo poder foi dado a ele no céu, na terra e debaixo da terra. E a esse Jesus se dobrará todo o joelho e confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Muitos não querem se dobrar diante dele hoje. Oh glória! Muitos não querem se dobrar diante dele hoje, mas um dia vão ter que se prostrar. Muitos não querem vir aqui no altar da igreja, dobrar o seu joelho em reverência à sua santidade, mas um dia no grande tribunal de Cristo vão ter que se dobrar. Muitos não querem vir aqui homenageá-lo de joelhos no dia da sua ressurreição, mas naquele grande dia ninguém ficará de pé. Somente o grande juiz é que estará de pé. E não haverá misericórdia, não haverá misericórdia, porque a chance agora para reconhecer e aceitar o Senhor da vida. Jeremias, ele dizia a Deus: assim diz o Senhor, é eu quem fiz a terra. Esse é Deus. Olha o tamanho desse planeta, olha o tamanho desse globo terrestre,
Olha o tamanho dessa terra redonda, o planeta azul, chamando de planeta água. É um dos menores planetas do sistema solar, é um dos menores planetas da nossa galáxia. E ainda assim, ele é tão grandioso que nós estamos passando a vida e vamos morrer sem conhecer nenhum por cento do que é esse planeta criado pelas mãos desse Deus Todo-Poderoso. E ele disse: eu sou quem criou a terra, e fui eu quem dei forma a ela, foi eu quem a coloquei no seu lugar. Você já percebeu que a terra, ela fica no espaço e ela fica no ar? Não tem coluna que segura a terra no lugar onde ela está, e ela não sai do lugar. A terra não pode se mover nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. Ela fica no seu lugar, faz o seu giro em torno de si mesma, gerando dia e noite, e faz o seu giro em torno do sol, gerando as 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. E Deus falou: quem criou tudo isso fui eu quem criou os grandes mares, fui eu quem criou os oceanos, fui eu quem colocou terra seca para dividir água, fui eu quem colocou as árvores frutíferas, fui eu quem criou os grandes pomares, foi eu quem povoou os mares com cardumes de peixe e os ares com enxames de aves. Fui eu quem criou todas estas coisas. E por que o homem se prostra diante de outro que não sou eu? Paulo falou: Deus mandou a maldição nessa terra em Romanos 2, porque o homem preferiu amar mais a criatura do que o Criador. Esqueceu-se daquele que é vivo e bendito eternamente, para adorar aqueles que estão na forma de aves, de quadrúpedes, de répteis e de toda forma da natureza. Muitos deixam de adorar a Deus para adorar um Exu. Muitos deixam de adorar a Deus para adorar um orixá. Muitos deixam de adorar a Deus para adorar a um desses aí, e acham que vão ficar impunes diante daquele grande dia. Ai daquele que transformou a glória de Deus em vexame. Ai daquele que adorou a criatura ao invés do Criador. Deus, ele está dizendo: eu sou quem fez todas as coisas. O meu nome é Jeová, o Eterno. Ele fala assim, para você saber que eu não sou essas miniaturas que eles fazem por aí. Invoca-me, invoca a mim, e eu te responderei, e te revelarei conhecimentos. Muita gente andando na escuridão do entendimento, na ignorância do entendimento. O apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto o entendimento for obscuro, a pessoa não conhece a Deus, porque Deus é luz, e quando Deus lança luz sobre o entendimento da pessoa, ela conhece coisas que antes ela não conhecia. E isso acontece no momento em que a pessoa começa a clamar pelo Deus verdadeiro. E ele disse: invoca-me. O que é invocar? Invocar é buscar com a intensidade da alma. Não é aquela oração de chamar gato, não, é aquela oração de quem tem sede, de quem tem desespero por Deus, de quem tem ânsias por Deus. Isto é invocar a Deus. E Deus falou: quer me conhecer, quer me encontrar, quer saber quem eu realmente sou? Então invoca-me. Deus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o coração não for total, se o coração não for cheio, se o coração não for inteiro,
inteiro, Deus não aceita. Deus não quer resto. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é ou não é. Ou você pega o seu coração, arranca tudo que não presta de dentro dele e entrega a ele total para Deus, para que você possa encontrá-lo. Ou Deus não aceita pela metade, porque Ele é Deus. Ele não está mendigando o coração de ninguém para aceitar metade ou migalhas, porque esse Deus é quem criou o coração do homem. E Ele fala: invoca-me, e eu vou te revelar conhecimentos grandiosos e inacessíveis, coisas que antes você não alcançava, que você não conseguia pegar, apalpar. Se você me invocar, você vai ter esses conhecimentos, essa sabedoria que você não sabe. Pois Ele disse: assim afirma o Senhor, o Deus de Israel. Davi falou assim: não a nós, Senhor, não a nós, Salmo 115, mas ao teu nome dá glória. Que seja dada glória ao seu nome, meu Deus, e não a nós. Quando Ele diz a nós, Ele diz a nós, os seres humanos, a nenhum que vem dessa terra. Muitos adoram a Maomé, um ser humano, e o coloca em pé de igualdade com o próprio Jesus Cristo. E agora Davi, na sua sabedoria de profeta, diz: não a nós, mas ao teu nome seja dada glória. E aí ele vai dizendo: porque o Deus deles tem a boca, mas não fala. O bezerro de ouro que eles fizeram aquele dia tinha boca, mas som nenhum saía da sua boca. Tem ouvidos, não ouvem, olhos e não veem, mãos e não pegam, pés e não andam. E ele dizia: mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é diferente. Ele é único. E Ele ouve a oração do aflito. Seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Ele tem mão, e a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Ele tem boca, por isso a palavra diz: assim diz o Senhor. Ele tem pés, por isso a Bíblia diz: apressa-te, Senhor, em socorrer-me, porque Ele vem correndo. Deus é vivo e não morto. Não pode ser comparado com nada que o homem conhece. Não pode ser visto ou tocado pelo homem. Só se toca pela fé. Pegaram esse Deus, acharam que podiam tirar a vida daquele que criou toda a existência. Toda fonte de vida vem da água. Sem água não tem vida. A gente vê o sofrimento que o Nordeste passa por falta de água. Mandam sondas para o espaço para averiguar, fazer lá checagem em outros planetas para ver se encontram água em outros planetas, porque se houver água, haverá vida. O apóstolo São Pedro disse que da água surge toda a vida. E Jesus, um dia estando numa festa, ele subiu num lugar bem alto, de modo que todos o podiam enxergar. E ele bateu no peito e disse: quem tem sede, venha a mim, beba, porque eu sou a fonte das águas vivas, e aquele que beber de mim jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior jorrará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Ele disse: quer viver, está com sede, quer ter vida dentro de você, eu sou a fonte das águas vivas. Oh glória, é dele que sai toda a vida para a alma do homem. O homem longe de Deus
ele vai morrendo, 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 até morrer totalmente. Deus falou para Jeremias, eu tenho contra vocês, nação de Israel, que deixaram a mim, que sou a fonte das águas vivas, e cavaram para vocês cisternas secas, que não retêm água. Vocês estão deixando aquele que é a fonte das águas vivas para cavar cisterna que não tem água. Você está vendo como que o homem faz loucura? O homem, na sua ganância, na sua infidelidade, na sua impiedade, faz loucura em deixar um Deus vivo para cavar cisternas secas, rotas, que não retêm água. Esse é o Deus que nós servimos, Deus vivo. Salmo 42 diz, para terminar essa palavra: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti suspira a minha alma, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu irei e me apresentarei diante do meu Deus? Quando é que você vai tomar sua decisão? Você que ouve a minha voz, dentro ou fora dessa igreja, ou onde esse áudio chegar, no rádio, na internet, qual é o Deus que você está correndo atrás dele? Porque tem muita gente atrás de muitos deuses, mas o escritor do Salmo 42 disse: eu tenho sede de Deus, mas não é de qualquer um, é de um Deus vivo. E hoje, domingo de Páscoa, quando aquelas mulheres, juntamente com o apóstolo Pedro e João, chegaram naquela tumba, encontraram a pedra removida, os lençóis que envolviam o corpo inerte de Jesus, porque estivera morto, estavam cuidadosamente dobrados e colocados ali, sobre a cama, sobre a pedra fria em que foi colocado o seu corpo. E agora elas perguntavam: cadê ele? Será que o jardineiro pegou, roubou o seu corpo e o levou embora? E elas queriam embalsamar o corpo de Jesus, pensando que ele permaneceria morto. Mas a morte não é poderosa o suficiente para reter o nosso Deus e mantê-lo na profundidade da terra. O seu grilhão, o seu poder, o seu domínio foi despedaçado por Jesus na sua ressurreição. A morte não tem poder sobre a vida daquele que entrega a sua alma nas mãos de Deus. A Bíblia diz que sobre ele a morte não governa, pelo contrário, ele saltou da morte para a vida. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Deus não morre, mas ele dorme no Senhor. E quando elas olham para a pedra que estava na boca do sepulcro, vê dois anjos poderosos, cuja face brilhava como um relâmpago. As suas vestes eram talares e brilhantes como o sol. E eles, olhando para aqueles varões galileus, aqueles varões celestiais, eles sentados sobre aquela pedra, perguntou para elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E é por isso que eu não me curvo diante de Buda, porque se você for lá, você vai encontrar um túmulo
escrito: aqui jaz Buda. É por isso que eu não me curvo diante de Maomé, porque se você for lá onde ele foi enterrado, você vai ter uma lápide escrito: aqui jaz Maomé. É por isso que eu não me curvo diante de Shiva, porque é um Deus criado pela mitologia, a cabeça do homem, Zeus, Thor, Odin. É por isso que não me curvo diante de Abraão, nem do túmulo de Jacó, nem de José, nem de Davi, nem de Salomão, porque todos estão mortos. Mas o nosso Deus ressuscitou e vive. E você pode clamar por Ele, você pode chamar pelo nome dEle, você pode invocar o nome dEle e sentir Ele aí, ó, pertinho de você. É por isso que essa palavra que lemos diz: clama-me, invoca-me, e eu te responderei. Assim diz o Senhor. Que Deus, por esta palavra, possa falar melhor ao seu coração e resgatar a sua alma para estar com Ele um dia na eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.